Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade estava banhada pelo calor da tarde, e as ruas do bairro residencial pareciam quase pacíficas. No entanto, por trás dessa aparente tranquilidade, as tensões fervilhavam há anos. Os moradores negros se sentiam constantemente vigiados, julgados e às vezes humilhados, mesmo sem terem feito nada de errado. Carolina, uma mulher negra na casa dos 40 anos, tinha plena consciência disso. Mãe de 2 filhos, respeitada em sua comunidade por sua força e dignidade, aprenderá a caminhar com confiança, apesar dos olhares desconfiados e dos preconceitos ocasionais que a oprimiam. Naquele dia, Carolina voltava do supermercado com as sacolas cheias de suprimentos para a família. Usava um vestido simples, porém elegante, e sua postura exalava uma autoridade natural. Ela não buscava conflito, apenas voltar para casa. Mas a sombra da injustiça já estava lá. O policial Ramon Martínez patrulhava o bairro. Jovem, arrogante e acostumado a impor sua autoridade sem questionar, ele havia desenvolvido ressentimento contra aqueles que ousavam desafiá-lo, especialmente moradores negros. Ao avistar Carolina, decidiu prendê-la na hora, sem nenhuma justificativa concreta. Simplesmente porque ela teve a coragem de andar ereta e não se submeter ao seu olhar condescendente. Ei você, pare! Gritou Martínez com a voz áspera e autoritária. Carolina congelou, levantando as mãos para mostrar que não estava procurando confronto. Olá, policial. Posso perguntar por que estou sendo presa? Ela perguntou calmamente, seus olhos escuros encarando os dele. Mas Martínez não estava interessado na razão. Irritado com a calma e a segurança dela, ele ultrapassou os limites da autoridade dela. Diante dos transeuntes atônitos, levantou a mão e lhe deu um tapa forte. Um silêncio chocado se instalou na rua. As malas de Carolina caíram no chão, e ela ficou ali por um instante sem fôlego. O que o oficial não sabia era que essa mulher que ele pensava ser fraca e submissa era na verdade a mãe de seu superior direto Capitão Ramírez, conhecido por sua integridade e por sua luta contra os abusos policiais. Este tapa aparentemente insignificante desencadearia uma série de eventos que abalariam a polícia local e toda a comunidade. Carolina, fiel à sua dignidade, não reagiria com violência. Mas por trás da sua calma exterior, uma determinação silenciosa se formava. O tapa não era apenas um insulto pessoal, era um símbolo das injustiças contra as quais ela sempre lutara, e ela sabia que desta vez, a justiça não ficaria em silêncio. O som do tapa ainda ecoava pela rua enquanto os transeuntes congelavam. Alguns murmuravam baixinho, chocados, enquanto outros pegavam seus celulares, instintivamente prontos para gravar a cena. Carolina, apesar da dor que lhe queimava a bochecha, endireitou-se lentamente. Seu olhar permaneceu calmo, quase frio, mas sua mente fervilhava de raiva e determinação. O que você está fazendo? Ousou perguntar um velho que havia testemunhado a cena. Martínez, com o rosto vermelho de raiva, apontou o dedo para ela. Silêncio! Você vai me seguir até a estação imediatamente. Carolina balançou a cabeça e colocou as mãos na cintura. Não fiz nada de errado. Só peço que respeitem a lei e justifiquem seu comportamento. O jovem policial, frustrado com a aparente calma da mulher, perdeu todo o controle. Agarrou Carolina pelo braço com força e começou a arrastá-la em direção à sua viatura. Os transeuntes gritavam, alguns tentavam intervir, mas Martínez os empurrou bruscamente. Você não pode fazer isso, gritou um vizinho enquanto se aproximava. Afaste-se, respondeu o policial, rangendo os dentes. Naquele momento, Carolina compreendeu que as testemunhas não seriam suficientes para impedir a injustiça. Mas não se deixou levar pelo pânico. Com voz firme e calma disse: Eu sei quem você é e sei quem eu sou. Sua arrogância será sua ruína. Martínez franziu a testa completamente alheio ao significado das palavras dela. Para ele via apenas uma cidadã negra recalcitrante. Trancou-a na viatura e partiu, atraindo a atenção de toda a rua. Os murmúrios se transformaram em gritos, e logo vários transeuntes ligaram para o número de emergência para denunciar um abuso de poder. Enquanto isso, Carolina pensava rápido. Ela sabia que a situação precisava ser tratada com inteligência. Tirou o celular do bolso e enviou uma mensagem discreta, porém urgente ao filho, Capitão Ramírez. Ramírez é a mamãe. Estou sendo preso pelo Martínez. O que ele está fazendo é injusto. Intervenha imediatamente. Minutos depois, enquanto a viatura se dirigia à delegacia, Martínez não tinha a menor ideia de que a raiva silenciosa e a reputação de Ramírez transformariam um incidente em algo que abalaria toda a hierarquia policial.
Carolina, no entanto, permaneceu ereta em seu assento, pronta para enfrentar a injustiça com dignidade e inteligência. O capítulo termina com uma nota tensa: o choque da prisão, o tapa e a determinação silenciosa de Carolina de que o verdadeiro confronto está apenas começando. O celular de Ramírez vibrou em seu bolso enquanto ele revisava um arquivo na delegacia. O nome de sua mãe apareceu na tela. O coração do capitão afundou instantaneamente. Ele atendeu o telefone com uma voz calma, mas urgente. Mãe? Ramon, é o Martínez. Ele me prendeu sem motivo, e sua voz tremeu um pouco, mas sua dignidade permaneceu intacta. Ele me deu um tapa. Ramírez sentiu a raiva aumentar, mas manteve a calma. Conhecia aquele jovem agente impulsivo e sabia que perder a calma só pioraria a situação. Fiquem sentados e calmos. Estou a caminho. Em poucos minutos, Ramírez entrou no carro e dirigiu até a delegacia onde sua mãe estava detida. Ele repassou mentalmente cada passo. Precisava proteger a mãe, disciplinar o policial e mostrar que tal abuso jamais seria tolerado. Ao chegar, encontrou Martínez visivelmente nervoso, tentando esconder sua arrogância atrás de uma máscara de profissionalismo. Ramírez se aproximou dele lentamente, cada passo medindo a intensidade de sua autoridade. Ramon, disse o capitão, olhando fixamente para seu subordinado. Martínez deu um pulo. Capitão, eu só estava fazendo o meu trabalho, gaguejou. Seu trabalho? Ramírez se inclinou levemente, os olhos negros como aço. Você deu um tapa na minha mãe. E o que você fez foi inaceitável. Você tem noção da gravidade do seu ato? Martínez olhou para baixo, incapaz de responder. Percebeu tarde demais que havia cruzado uma linha que nenhum jovem policial deveria cruzar. Ramírez ligou imediatamente para a delegacia e exigiu medidas disciplinares, suspensão imediata, investigação interna e um boletim de ocorrência por abuso de poder. Ele não deu margem para que o policial arrogante escapasse. Enquanto isso, Carolina foi liberada, mas permaneceu em silêncio, observando a cena com calma. Seu filho se virou para ela e colocou a mão em seu ombro. Mãe, você está bem? Sim, ela respondeu com a voz suave, mas firme. Mas você sabe que isso é só o começo. Ramírez assentiu, ciente de que o tapa de Martínez não fora um incidente isolado. Era um símbolo das injustiças que sua mãe e sua comunidade haviam sofrido por tanto tempo. Ele sabia que a situação atrairia a atenção de seus colegas e da comunidade local. O capítulo termina com uma nota de tensão e desafio. Carolina está livre, mas o confronto com a hierarquia policial e o sistema de justiça está apenas começando. E Martínez começa a sentir o peso de seus atos. Assim que Carolina saiu da delegacia, rumores sobre o incidente começaram a circular pela vizinhança. Transeuntes que testemunharam o incidente contaram aos vizinhos o que tinham visto. Uma mulher negra esbofeteada por um jovem policial arrogante, sem motivo aparente. As redes sociais rapidamente se inflamaram. Vídeos filmados por testemunhas foram compartilhados com comentários indignados. A hashtag Justiça para Carolina começou a aparecer, e moradores do bairro se reuniram em frente à delegacia, segurando cartazes e gritando palavras de ordem contra o abuso de poder. Carolina, embora honrada com o apoio de sua comunidade, manteve-se cautelosa. Ela sabia que protestos de raiva poderiam se transformar em caos se não fossem controlados. Com Ramírez ao seu lado, decidiu permanecer visível mas calma, respondendo às perguntas dos repórteres com dignidade. O que aconteceu ontem não é apenas um ataque a mim. É um lembrete de que devemos lutar contra o abuso de poder e proteger nossos direitos, independentemente de nossa idade, cor ou posição. Na delegacia, Martínez foi tomado pela preocupação e pelo pânico. Seus superiores, alertados pelo crescente barulho em torno do incidente, imediatamente o convocaram para interrogatório. Ele tentou justificar suas ações, mas qualquer explicação soava vazia e inútil diante das evidências. Ele havia abusado de sua autoridade e humilhado a mãe de seu superior. Enquanto isso, Ramírez percebeu que a questão havia ido além da esfera familiar e pessoal. Ele precisava administrar não apenas a punição de Martínez, mas também a reação da população e da mídia. Ele organizou uma reunião de emergência com a polícia e o Departamento de Relações Comunitárias. Não podemos ignorar este caso. A comunidade está observando, e devemos mostrar que a justiça prevalece e que o abuso jamais será tolerado. No bairro, os moradores continuavam a se reunir. Vozes que haviam permanecido em silêncio por muito tempo começavam a ser ouvidas. Carolina, observando os rostos determinados ao seu redor, sentiu uma nova energia emergindo. Ela sabia que aquele simples incidente, um tapa de um jovem policial, poderia se tornar o catalisador para uma mudança duradoura.
O capítulo termina com uma tensão palpável. Martínez está encurralado. A comunidade se mobiliza e Carolina entende que sua dignidade e a de sua comunidade estão agora no centro de uma luta pública que está apenas começando. A delegacia estava estranhamente silenciosa naquela manhã. Os policiais estavam cuidando de seus afazeres, mas o clima estava carregado de tensão. Martínez, ainda nervoso, esperava na sala de interrogatório, com as palmas das mãos suando e o olhar desconfiado. Ramírez entrou com passos pesados e medidos que imediatamente impuseram respeito. Ramon, disse o capitão com uma voz calma, mas firme, parado diante de seu subordinado. Martínez tentou falar, mas as palavras lhe faltaram. O tapa que dera em Carolina no dia anterior já o assombrava, e ele sentia o peso da responsabilidade e a raiva do seu superior. Ontem começou Ramírez com a voz cortante como uma lâmina. Você ultrapassou todos os limites. Não só humilhou um cidadão, como também deu um tapa na minha mãe. Martínez olhou para baixo, incapaz de responder. Você percebe que suas ações não são apenas pessoais, mas têm sérias consequências legais e disciplinares? Continuou Ramírez. Um silêncio pesado se instalou. Cada palavra que Ramírez dizia soava como um aviso. Então ele acrescentou: você está suspenso imediatamente e uma investigação interna foi aberta. Você será responsabilizado perante a lei e seus superiores. Martínez sentiu sua arrogância ruir. Ele acreditava que sua condição de agente lhe dava todos os direitos. Mas percebeu tarde demais que o que fizera desencadeara um movimento muito mais amplo do que uma simples reprimenda. Enquanto isso, a notícia da prisão injusta e do tapa chegou à mídia local. Estações de notícias e jornalistas online começaram a divulgar a história. Imagens filmadas por espectadores circularam rapidamente, acompanhadas de comentários indignados. As mídias sociais amplificaram a voz da comunidade. #JusticeForCarolina viralizou. Carolina, sempre digna, apareceu diante das câmeras, respondendo calmamente às perguntas. Não se trata apenas de uma questão pessoal. É uma questão de justiça e respeito por todos os cidadãos. Devemos garantir que tais abusos de poder nunca mais aconteçam. Ramírez, ao seu lado, sabia que aquele era um ponto de virada. O caso havia ido além de questões familiares e profissionais. Tornou-se um símbolo da luta contra o abuso de poder e o racismo sistêmico. O capítulo termina com uma nota de suspense. Com Martínez suspenso e sob investigação, a comunidade está em crise. E Carolina e Ramírez estão se preparando para enfrentar uma batalha pública muito maior do que jamais imaginaram. Nos dias que se seguiram ao incidente, o bairro tornou-se um centro de mobilização. Moradores se reuniram em frente à delegacia e nas ruas ao redor, segurando cartazes e gritando palavras de ordem exigindo justiça para Carolina. Todos os cantos da cidade pareciam estar falando sobre o tapa de Martínez e a prisão injusta. O vídeo do incidente continuou a circular nas redes sociais, acompanhado de mensagens indignadas, e veículos de comunicação locais dedicaram reportagens detalhadas ao caso. Entrevistas com testemunhas, vizinhos e até mesmo especialistas em direitos civis enfatizaram a gravidade da situação. A história rapidamente se espalhou para além da região, afetando toda a cidade. Carolina, ciente da crescente atenção, opta por permanecer visível e responder aos jornalistas com calma e firmeza. O que vocês estão vendo não é apenas um tapa na cara ou uma prisão injusta. É um símbolo dos abusos de poder que afetam nossa comunidade há muito tempo. Não ficaremos em silêncio. Ramírez, ao seu lado, monitorava atentamente cada movimento. Sabia que a situação exigia estratégia e paciência. Manteve contato com a polícia e a mídia para garantir que a verdade sobre o incidente fosse conhecida e que Martínez fosse responsabilizado. Martínez, por sua vez, estava cada vez mais isolado. A suspensão havia sido mantida e a investigação interna estava a todo vapor. Seus colegas, alguns antes cúmplices ou indiferentes, começavam a se distanciar. A pressão da comunidade e da mídia o deixava nervoso, e ele percebeu que seus erros lhe custariam caro. Enquanto isso, Carolina recebeu mensagens de apoio de todo o país. Grupos de direitos civis, líderes comunitários e até figuras influentes expressaram sua solidariedade. Ela não buscava fama, mas entendia que sua experiência poderia se tornar uma plataforma para denunciar injustiças e inspirar mudanças. O capítulo termina com uma cena poderosa. Centenas de pessoas marcham pelas ruas com Carolina e Ramírez, transformando o incidente pessoal em um movimento público por justiça, enquanto Martínez percebe que suas ações desencadearam uma tempestade que ele nunca poderá controlar. A manhã na delegacia foi eletrizante.
A investigação interna sobre Martínez avançava, mas as conclusões iniciais já revelavam a extensão do seu abuso de poder. Várias testemunhas haviam sido entrevistadas, vídeos de transeuntes haviam sido encaminhados às autoridades. E a chefia do departamento sabia que o caso ameaçava se tornar nacional. Martínez, ciente de que sua carreira estava em perigo, tentou minimizar suas ações durante os interrogatórios. Não foi nada pessoal, eu estava apenas aplicando a lei, gaguejou perante a comissão de investigação. Mas cada palavra soou vazia diante das evidências avassaladoras e da gravidade do ato. Ele havia esbofeteado uma cidadã inocente, que por acaso também era mãe de seu superior. Enquanto isso, Carolina decidiu partir para a ofensiva de outra forma. Ela concordou em dar uma entrevista para a televisão transmitida por canais locais. Diante das câmeras, ela permaneceu calma e serena, mas suas palavras foram precisas e impactantes. Ontem fui preso e esbofeteado sem motivo por um policial. Mas o que vocês veem aqui não é um incidente isolado. Reflete um problema sistêmico. Precisamos exigir responsabilização e proteger todos os cidadãos da arbitrariedade e do abuso de poder. Suas palavras repercutiram por toda a cidade. Jornais online divulgaram suas declarações e as mídias sociais amplificaram sua mensagem. Os cidadãos, inspirados por sua calma e dignidade, começaram a organizar manifestações pacíficas para exigir reformas e punição justa pelos abusos policiais. Ramírez, ao seu lado, sentia-se orgulhoso e vigilante. Sabia que a atenção da mídia era uma ferramenta poderosa, mas também poderia tornar a situação explosiva. Coordenou-se com seus leais colegas e garantiu que a investigação interna prosseguisse sem interferências. Martínez, por sua vez, estava cada vez mais isolado e paranoico. Cada menção ao seu nome na mídia o lembrava de seu erro e da magnitude da tempestade que havia desencadeado. Seu orgulho e arrogância foram varridos pela verdade e pela mobilização da comunidade. O capítulo termina com um contraste marcante. Carolina, símbolo de dignidade e força, ganha visibilidade e influência, enquanto Martínez se vê encurralado, enfrentando sozinho as consequências de seus atos. Nos dias que se seguiram, a cidade inteira parecia estar vivendo ao ritmo do caso de Carolina. As redes sociais continuaram a compartilhar o vídeo do tapa, acompanhado de comentários indignados e depoimentos de cidadãos denunciando abusos semelhantes. Emissoras de televisão locais e nacionais divulgaram a história, e jornais publicaram manchetes em letras maiúsculas: mãe esbofeteada por policial, justiça é necessária. Nas ruas, a mobilização comunitária atingia o auge. Centenas de manifestantes pacíficos marchavam, gritando o nome de Carolina e exigindo responsabilização da polícia. Cartazes diziam: justiça para Carolina, e o abuso de poder deve acabar. Os rostos dos participantes refletiam raiva, determinação e esperança. Carolina, fiel à sua forma, permaneceu no centro dos encontros com suas palavras ponderadas, mas poderosas, galvanizando a multidão. Não estamos pedindo apenas reparações para mim. Estamos pedindo o fim da impunidade, proteção para todos os cidadãos e responsabilização para aqueles que abusam do poder. Ramírez, mantendo-se discreto mas atento, monitorou a segurança da mãe e garantiu que os protestos continuassem pacíficos. Ele sabia que a situação poderia se agravar rapidamente se a raiva se tornasse violenta. Ele também coordenou com autoridades do departamento para garantir que a investigação interna progredisse adequadamente e que Martínez não pudesse manipular a situação em seu benefício. Martínez, por sua vez, via sua reputação e carreira ruírem. A pressão pública era imensa, e cada imagem de Carolina na mídia o confrontava com a realidade. Ele havia cometido um erro grave, e ninguém parecia disposto a esquecê-lo. Até mesmo seus colegas mais próximos começavam a vê-lo com desconfiança e desaprovação. A tensão atingiu o auge quando o chefe de polícia anunciou publicamente a extensão da suspensão de Martínez e a criação de uma comissão especial para examinar suas ações, abusos de poder dentro do departamento. A declaração oficial foi divulgada pela mídia e recebida com aplausos e vivas pelos manifestantes. O capítulo termina com uma cena marcante. Carolina, cercada pela comunidade, permanece íntegra e determinada, um símbolo vivo de justiça e dignidade. Enquanto Martínez percebe que suas ações desencadearam uma tempestade midiática e social que ele nunca conseguirá controlar, Martínez, encurralado e humilhado, decidiu se defender publicamente. Deu uma entrevista a um canal local, na esperança de justificar suas ações. Eu só queria cumprir a lei. Não foi nada pessoal. Ele gaguejou, visivelmente desconfortável. Mas suas palavras não tiveram efeito.
A filmagem do tapa e o depoimento condenatório fizeram qualquer tentativa de justificação parecer ridícula. A própria mídia usou a entrevista em seu desfavor, destacando seu abuso de poder e arrogância. Cada tentativa de defesa, na verdade, reforçava a indignação pública. Enquanto isso, Carolina, ciente da oportunidade, assumiu um papel mais ativo na esfera pública. Fez inúmeras aparições na mídia, deu entrevistas e discursou na vizinhança. Sua voz ressoava como a de uma líder. Os cidadãos jamais devem aceitar a violência e o abuso de poder. Esta não é apenas a minha luta, é a luta de todas as pessoas que foram oprimidas ou humilhadas pelas autoridades que deveriam protegê-las. Sua dignidade e calma diante do ódio e da violência inspiraram cada vez mais pessoas. Os encontros se multiplicaram, pacíficos, mas determinados, e Carolina tornou-se um símbolo de resistência contra a injustiça e a arbitrariedade. Ramírez, orgulhoso da mãe, continuou a administrar a situação com precisão. Ele sabia que o sucesso dessa mobilização dependia da união da comunidade e da pressão sobre a hierarquia policial. Cada decisão era pensada para proteger sua mãe e, ao mesmo tempo, promover a justiça. Martínez, por sua vez, viu sua carreira ruir diante dos seus olhos. Cada discurso de Carolina, cada protesto, cada postagem nas redes sociais o lembravam da magnitude de seus erros. O orgulho e a arrogância que o levaram a esbofetear um cidadão inocente estavam se transformando em vergonha e medo. O capítulo termina com um contraste marcante. Carolina ganha força e influência, enquanto Martínez afunda na humilhação e na solidão. Ciente de que sua tentativa de se defender não fará nada para mudar a raiva e a determinação da comunidade. O caso já havia se espalhado para além do bairro. A mídia nacional havia divulgado a história, noticiando a prisão injusta e o tapa que Martínez havia dado em Carolina. Grupos de direitos civis e líderes políticos expressavam publicamente seu apoio, e os apelos pela responsabilização do policial se intensificavam. A comissão de investigação interna concluiu rapidamente que Martínez havia agido de forma inapropriada e abusiva. O capitão Ramírez recebeu as conclusões oficiais: suspensão prolongada, possível demissão e acusações de abuso de poder e agressão. O caso seria levado a um tribunal para a justiça. Carolina, por sua vez, viu-se no centro das atenções nacionais. Redes de televisão, jornais e redes sociais relataram sua história como a de uma mulher negra digna e corajosa que enfrentou injustiças sem perder a compostura. Em todas as entrevistas, ela repetia uma mensagem simples, mas poderosa: o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Devemos permanecer vigilantes, defender nossos direitos e garantir que aqueles que abusam de seu poder sejam responsabilizados. A comunidade local continuou a apoiá-la, organizando eventos pacíficos para demonstrar solidariedade e respeito. Carolina tornou-se um símbolo vivo de dignidade e resiliência, inspirando não apenas sua cidade, mas todo o país. Martínez, confrontado com a realidade de sua situação, viu sua reputação destruída e sua carreira arruinada. Ele acreditava que sua autoridade lhe permitia alcançar qualquer coisa, mas subestimou a força de uma mulher e sua comunidade unida. Todos os dias, as notícias sobre Carolina e os protestos o lembravam de seu fracasso. O capítulo termina com uma nota de vitória moral. Carolina pode não ter visto ainda a conclusão judicial, mas já conquistou o respeito, a admiração e a influência de uma nação inteira, enquanto Martínez enfrenta as consequências irreversíveis de seus atos. O tribunal estava lotado. A sala ecoava com os murmúrios de cidadãos, jornalistas e observadores que tinham vindo acompanhar o caso. Martínez sentou-se com um olhar desconfiado, ciente de que desta vez não escaparia da justiça. Carolina entrou calmamente, acompanhada por Ramírez e cercada por vários membros da comunidade. Cada passo que dava parecia imbuído de dignidade e determinação. Os flashes das câmeras disparavam, mas ela permaneceu imperturbável, como se personificasse a força silenciosa de todos aqueles que haviam sido vítimas de injustiça. O juiz leu o veredito, após analisar todas as provas, depoimentos e vídeos do incidente. O tribunal conclui que o policial Ramon Martínez abusou de poder e cometeu uma agressão injustificada contra um cidadão. Ele está condenado a severas sanções disciplinares e a pena legal cabível. Um murmúrio de satisfação percorreu a sala. Carolina, embora permanecendo humilde, esboçou um pequeno sorriso. A justiça falará, mas não apenas por ela, era por todos aqueles que sofriam abusos em silêncio e esperavam que alguém se posicionasse. Ao deixar o tribunal, a multidão aplaudiu Carolina. Os cartazes e slogans expressavam vitória, não apenas contra um policial abusivo, mas contra um sistema que tolerou injustiças por muito tempo. Ramírez apertou a mão da mãe.
orgulhoso de sua força e coragem. Nos dias que se seguiram, Carolina foi convidada a compartilhar sua experiência em conferências, veículos de comunicação nacionais e fóruns de direitos civis. Sua história se tornou um símbolo de resistência, dignidade e justiça, inspirando reformas policiais e maior vigilância contra abusos de poder. Martínez, por sua vez, desapareceu gradualmente da mídia. Sua carreira arruinada e seu nome manchado permaneceram como um lembrete das consequências irreversíveis de suas ações. O capítulo e a história terminam com uma imagem poderosa: Carolina caminhando pelas ruas de sua cidade, cercada por sua comunidade, um símbolo vivo de que dignidade, coragem e justiça podem triunfar sobre a arbitrariedade e a injustiça.